técnico está aqui, ó. Exato. E os jogadores estão aqui embaixo. Você começa a ter algum grau de disfunção sexual, você começa a ter algum grau de perda de controle da ejaculação. Uma degeneração de forma doença silenciosa e começa a se manifestar acima dos 40 anos. Existem tarefas tem o quê que vão te levar para tarefas quero o quê. Nós, cirurgiões, que vai consertar o que está estragado e o resto do corpo. Você tratou a coronária, eu tratei a carótida, mas e o resto? Então você conseguir ter pequenos desconfortos vão te levar para ter um grande conforto lá na frente. Você pode ter uma rotina de vida que trabalhe 12, 14 horas. Não é esse o único problema central. O dia tem 24 horas. Se a gente perder meia hora, é 1/48 do dia que você vai perder pro teu corpo. Não é porque você tem uma genética com propensão a determinado problema, se você... É porque eu tenho isso, eu determino, não vou fazer mais nada. Isso eventualmente é um problema circulatório, que já começou 10 anos antes. Vai doer. Doendo vai ser bom. Doença circulatória obstrutiva periférica, diferente às vezes da coronariana, mas o principal tratamento é clínico. Sim. E passa, você sabe, tem estudos mostrando que são 2 grandes fatores que a gente sabe, que são baratos. O homem tem que é o inimigo dele. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso encontro semanal com a informação que transforma a sua vida, meu amigo Homem 40+. A nossa informação trazida aqui de modo claro, de modo espontâneo, de modo traduzido, esse mundo da medicina, esse mundo estranho, traduzido para você, Homem 40+, conseguir entender como é que funciona este seu corpo a partir dos 40 e como fazê-lo trabalhar a seu favor, a favor da sua performance cognitiva, da sua performance física e também do seu desempenho sexual. Claro, uma fonte importante de conhecimento para você, tudo concentrado em um só lugar. Aqui você tem no nosso CardioPod. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, uma presença especialíssima. Meu amigo pessoal, Dr. Sidney Galego. Seja muito bem-vindo. Olá a todos, é um prazer estar aqui com o Dr. Alex, tentando ajudar a você, homem com mais de 40 anos, as mudanças estruturais e, no meu caso em especial, as mudanças no aparelho circulatório, para que nós possamos ter uma qualidade de vida a partir da chamada idade madura. Maravilha, Sidão é um caso aqui que a gente gosta sempre de citar porque tem muito envolvimento com o esporte, tem envolvimento com uma vida atribulada que você tem na sua rotina de trabalhar 12, 14 horas. A gente ouve muito isso nos consultórios. Doutor, não tenho tempo para cuidar da minha saúde, não tenho tempo nem para entender direito o que está acontecendo nesse corpo e aí vai negligenciando isso. Não faça isso, meu amigo. Não caia nessa armadilha do tempo, não caia nessa armadilha do deixa para depois que os anos vão passando, você vai perdendo o time de fazer as mudanças que precisam e que devem ser feitas já no seu dia a dia a partir de hoje. Então, vamos começar aqui a respeito especificamente do aparelho circulatório. A gente trabalha aqui, se dá o nosso aparelho circulatório central. Capitão Nascimento, né? Capitão Nascimento tá ali do lado, tá só olhando ali, ó. E aí a gente tem agora aqui, para trabalhar um pouco para essa nossa audiência do Homem 40+, o aparelho circulatório periférico também, para que eles entendam que o corpo todo é um sistema integrado. E a gente não pode ter uma visão específica de um órgão em detrimento do outro e nenhum sistema em detrimento do outro, que ele funcione de modo à parte. Exato. Então a gente traz isso para você. Mas antes de começar o nosso conteúdo aqui específico, eu preciso fazer uma apresentação. Dr. Sidney é cirurgião vascular, professor livre-docente da Faculdade de Medicina do ABC, uma das faculdades mais importantes aqui que a gente tem em cursos bem conceituados de medicina no Brasil. Ele é doutor pela Unifesp, a Faculdade de Medicina Federal de São Paulo, tá? E é fellow de cirurgia vascular do Arizona Heart Institute. Então vocês veem que existe aí uma história, existe uma formação muito bem sólida para trazer para vocês tanto a assistência de modo mais prático, quanto os conhecimentos também que a gente passa para vocês em modo teórico aqui pelo digital. Então, Sidão, eu quero perguntar uma coisa logo para você aqui de cara. O pessoal aqui já vai começar a entender um pouco da sua história. Eu sei que você tem uma história com a cirurgia cardíaca. Como é que é essa coisa entre cirurgia cardíaca, que você esteve do lado de lá,
do paciente. E qual é a sua visão em relação à cirurgia? Qual é a sua visão em relação à internação e UTI? Me conta um pouquinho para eles também. Obrigado pela pergunta. Bom, mais uma vez um prazer estar aqui com você, né, Alex? A gente sempre acabava se encontrando muito nas unidades de terapia intensiva e é um tanto quanto agradável e diferente estar aqui conversando com o Dr. Alex sim. No podcast Homem 40 Mais dele. Eu sempre digo que a medicina ela é muito bonita em pé, mas quando a gente está deitado a coisa é um pouco diferente. Eu tive a oportunidade de ser submetido a uma troca de válvula, o Alex sabe, né? E isso faz com que a gente se humanize um pouco mais, sabe, Alex? Que a gente fique mais humanizado, uma vez que você está na dependência, numa hora de tanta fragilidade, quando você está com o paciente, e em especial com cirurgias, procedimentos no aparelho cardiovascular. E que sempre existe não é preconceito, mas a cirurgia do coração, a cirurgia que você faz é considerada cirurgia com risco de vida iminente, etc. Então o temor, a insegurança, quando a gente está do outro lado do jogo, é algo bastante, uma experiência bastante enriquecedora. Ela traz o estigma, né? De exato, que, cirurgia cardíaca. Eu peito, já é praticamente o fim da vida. É a família chorando e assim vai, né? Cirurgiões como o Dr. Alexandre provam que isso não é a verdade, né? A verdade, hoje em dia, é bem concebido como um plano de voo, etc. A cirurgia cardíaca hoje é muito bem sucedida e a nossa cirurgia cardíaca no país é muito reconhecida, né? Internacionalmente, né? E eu tenho outros aspectos que nós vamos falar e lembrar que o aparelho cardiovascular, nós somos primos aqui de especialidade, até que fora do país muitas vezes é o mesmo fellow, é o mesmo programa de formação, a cirurgia cardíaca e vascular. Né? Então acho que o Dr. Alex vai poder nos desenvolver bastante hoje no assunto. E é muito particular essa coisa de você viver a experiência do paciente, né? A gente que trabalha com cirurgias de alta complexidade, a gente não está muito próximo dessa experiência. Às vezes até eventualmente a gente precisa fazer um exame de sangue, precisa consultar um colega, um otorrino, algum ortopedista, mas para uma vivência de consultório, paciente de consultório, paciente que é submetido a um procedimento assim, a gente acaba também sentindo isso na pele, né? A insegurança que dá, né? Sim. Né? Mas aí vem a importância do médico. Eu acho do médico ser humano. Né? E aí fica mais um papo médio, mas a humanização que muitas vezes hoje em dia não existe mais. Você chega num pronto atendimento, é pedir exames, não tem aquela mão no paciente, examinar o paciente, conversar com o paciente, isso traz uma tranquilidade e cerca de 50% da cura, entre aspas, do bem-estar, estando do outro lado foi isso. Né? Então a gente aprende a se humanizar um pouco naquele momento de fragilidade, em especial em procedimentos cardiovasculares. Né? Sim. Eu sempre falo para meus pacientes que eles precisam entender do que está acontecendo com eles. Exato. Você quer entender como é que está o seu carro? Você quer entender por que você levou lá, ele falou que tinha que alinhar e balancear, mas por que só na linha? Por que eu preciso trocar ali o filtro de ar toda vez? Não, é por isso. Então tá bom. E você não quer entender o que está acontecendo no seu coração? Como assim? Vai abrir? Vai fazer o que lá dentro? Vai tirar uma válvula? E aí você precisa estar consciente daquele procedimento, do momento que já chegou até aqui. Eu sempre falo isso, você tem um problema. Não dá para dizer que não tem. Exato. Então você criando essa consciência de o problema já está lá, e existem procedimentos a serem feitos que resolvam totalmente aquele problema, aí você fica muito mais engajado. Você fica muito mais assim, envolvido no processo de cura, que também faz muito parte do paciente, né? Exato. Então, hoje, se você chegar num pronto atendimento, essa geração mais nova, ela vai te pedir um monte de exames sofisticados até. Mas essa relação médico-paciente que é importantíssima, e ao longo, eu que trabalho com formação médica, ao longo do tempo se perdeu muito, né? Isso faz com que o paciente seja acolhido, engajado, e exista uma relação médico-paciente que faz parte do processo de cura. Não só o procedimento que a gente faz, né? Mas essa relação humana que deixou de existir na medicina se perdeu um pouco, e é importante que nós lembremos disso, né? Exato. E aí, Sidão, me fala uma coisa. A partir dessa cirurgia que você trocou a válvula, que mudanças aconteceram na sua vida? Como é que você continuou trabalhando com uma
rotina de trabalho intensa que você mantém e quais cuidados você precisou fazer em relação ao cuidado dessa válvula, para o pessoal entender aqui que mesmo a cirurgia cardíaca, mesmo a troca de válvula, é possível você ter uma vida normal depois. A primeira coisa, eu comecei a tomar anticoagulante. Comecei a gastar um pouquinho mais de dinheiro. Isso já é uma mudança de vida importante. A estigmatização da cirurgia cardíaca tem que ser quebrada, esse preconceito, né? Eu tenho a vida absolutamente normal, depois da troca de válvula, pratico esportes, que nem você comentou no início da nossa conversa, e não mudou em nada do ponto de vista de limitação física ou laboral, né? Então, eu trabalho, você sabe, né? A gente já teve a oportunidade, eu e o Dr. Alex, trabalhar muitas madrugadas afora, né? Casos em parceria. E não impactou em nada. Pelo contrário, me deu segurança, né? O problema que eu tive era um problema de risco iminente, mas no estágio que eu estava não tinha muita sintomatologia, mas me fez ter segurança e não mudou em nada. Eu tenho minha rotina de trabalho, uma rotina da nossa área, que eu e o Dr. Alex fazemos, que é essa rotina de, né, que nós não temos hora, temos hora para começar, não temos hora para acabar. Então a cirurgia em si foi muito benéfica. Para mim foi muito benéfica no sentido de me deu mais segurança. E não tenho limitação laboral, física nenhuma. Então a cirurgia foi extremamente importante para a minha vida pessoal. Né? Fato que, doutor Alex, você me corrija, né, Alex? Eu tenho já 23 anos de válvula. Sem nenhuma limitação. Quer dizer, a tecnologia onde chegou, né? Isso não estamos falando de 20 anos atrás, né? Exato. Hoje a gente já tem, inclusive, próteses até mais modernas. Mais modernas, né? Tanto na mecânica, quando você tem, quanto nas biológicas, que já tem um tratamento... Uma durabilidade maior, elas têm um tratamento anti-calcificação, como a gente chama. Que bacana. Muito mais trabalhado. Hoje, só a título de ilustração, antigamente a válvula biológica, que é igualzinha à nossa, só que vem do porco ou do boi, ela era conservada em uma solução de formol. Isso. Mesmo formol que a mulherada usa aí para fazer cabelo. E aí ela vinha naquela solução, você passava um tempão ali lavando aquela válvula antes de fazer o implante, fazia-se, mas aquela solução já tinha impregnado. Então ela tinha uma durabilidade em torno de 5. Isso, é que falava 6 anos, uma coisa absurda. E hoje não, ela não é mais com formol, ela tem uma solução muito mais moderna de conservação. Que bacana, não sabia. Que os trabalhos todos mostram que ela, in vitro, tem durabilidade em torno de 25 anos. Uau! Quer dizer... Eu não tenho pacientes, no Brasil não tem pacientes que têm essas próteses novas implantadas há 25 anos. Ela só está disponível no Brasil há 10. E eu tenho pacientes operados com essas próteses biológicas novas, tratadas com tratamento anti-calcificação, há 8 anos que a válvula parece que implantou hoje. E a grande vantagem não toma nenhum tipo de medicação. Nenhum tipo de medicação. Até por curiosidade, o meu doutorado foi transplante de veia em um tipo de formol para a pessoa que não tinha, que nem precisar fazer a ponte no coração, precisa fazer na perna também. E nós tínhamos limitação mesmo, né? Porque denatura fica um plástico, né? A válvula ainda tem que ter uma performance que está batendo e fechando quantas milhares de vezes, né? O coração a gente vê, né, no exame de Holter, ele bate cerca de 12 mil vezes por dia. Isso pro teu assinante, né? Exatamente. Sabe, 12 mil vezes. Que máquina maravilhosa. Né? 12 mil vezes por dia. E aí submetido a todo tipo de estresse que a gente causa. Né? A gente deveria protegê-lo, deveria cuidar do nosso motor. A gente fica escolhendo a melhor gasolina, vou pôr uma gasolina premium no carro, vou levar ele ali para fazer o check-up. Você vai e leva na concessionária, o cara passa o scanner. Hoje é tudo pluga lá o notebook, passou, vai, né? Não, tá tudo bem aqui, ali, tá tudo certo. Puta, agora eu tô tranquilo para viajar. Sabe, não faz isso com o coração. Não, o coração tá bom, não deu nenhuma dor. Vambora. Cara, por que não estourou nenhuma mangueira que você não vai fazer manutenção no carro, né? Então, a gasolina premium muitas vezes é o churrasco, exato, né? A batata. Exato. A gasolina premium que acaba... É muito louco isso, né? Porque a gente, o brasileiro de modo geral, mas o ocidental, ele tem muito essa cultura de não tá dando problema, eu vou usar. Eu vou gastar. Eu vou acelerar o carro. Eu falo sempre para meus pacientes isso. Mesmo que você tenha uma Ferrari aí dentro, você não vai ser possível ser uma coisa sustentável você usar essa Ferrari para ir São Paulo a Salvador. Vai e volta, acelerando 200 por hora. Você tá louco? Não é possível, você não concebe isso com o carro. Mas o coração tem que aguentar. Exato. O coração tem que aguentar o churrasco, todo fim de semana enche a cara de álcool, não faz nenhum tipo de exercício, na alimentação não sei nem por onde vai.
cara, não faz sentido. Não vai nenhum, dar certo. Né? Não vai dar certo. É a receita da tragédia. É a tragédia anunciada, né? E falando nessa coisa da movimentação, do cuidado, me fala um pouco, você dá um respeito, da sua história com a natação. Me conta isso. E como é que é essa coisa da natação aí? Bom, é uma paixão. Desde pequeno é até interessante, porque veio muito essa paixão por gostar de esporte. E você vê como é que é a história da relação médico-paciente. Quando eu nasci com probleminha na válvula, e quando era garoto, eu gostava de esporte, e os amiguinhos foram praticar atividade física, entre eles a natação. Tá. E que toda criança com 10 anos adora a piscina. Sim. E eu fui passar no então cardiologista, ele falou, você tem um probleminha no coração. E você não vai poder praticar esporte. Olha. Nós estamos falando isso 50 anos atrás. Sim. E ele falou assim, você não pode praticar esporte, e muito menos de maneira competitiva. Porque você pode morrer e tal. Foi até uma passagem meio... E aquilo ficou. O que é essa história com a natação? Ficou aquele complexo que eu queria praticar um esporte, competir e ganhar uma medalha. Tá. E aí, quando eu entrei na faculdade de medicina, né, o pessoal que está nos vendo, nos ouvindo, às vezes não sabe como é que é entrar, quando você entra numa faculdade de medicina, o tal do trote, né? Sim. E o calouro coitado, ele sofre. E quando sabiam que eu gostava de praticar... A gente brinca que o calouro é o último da cadeia alimentar. É por baixo, é o menos um, né? E aí eles falaram assim, calouro aqui não tem medo, nós sabemos que você gosta de natação, que você nada assim de vez em quando, você vai competir. Tá. E tem na medicina, aqui em São Paulo, tem a tal da Intercalomed, são só os calouros, primeiranistas de faculdades, competem entre si. Tá. E eu fui competir, a despeito da orientação médica, né? E aí eu saí com as medalhinhas de lá. Aí foi a paixão, aí foi aquela paixão, assim, a sensação de que eu consigo viver minha vida na plenitude, fazer o que eu posso. E se traduziu muito nessa, entre aspas, passagem ao trauma de infância. E desde então, trocando válvula, não trocando, eu estou sempre brincando. Aí o ano passado, o 2020, eu fui vice-campeão paulista na natação. Olha isso. No sênior, né? No Master. Tem eu mais um, mas tudo bem. Não, é brincadeira. Então eu fui vice-campeão paulista. Então até hoje, a despeito de ter uma válvula cardíaca, que está muito bem, graças a Deus, obrigado, que vem através de vocês, né? Cirurgiões cardiovasculares, pratico minha vida por completo e é uma paixão mesmo. Então você pegou e o esporte em si, aí você está falando para o teu público, né, com mais de 40 anos, ele é fundamental, além do bem-estar que ele causa, né? Libera as endorfinas, então ele como um todo é muito importante, independente do tipo de exercício. Mas para o homem, de uma maneira geral, 40 a mais, quando começa a aparecer alguns problemas, principalmente para o cardiovascular, né? O esporte é uma das forças motrizes, dos pilares que a gente tem que incentivar os pacientes e as pessoas que é seu público-alvo, né? Claro, os homens com mais de 40 anos. Né? E aí existe muito aquela crença limitante de que eu não posso fazer um esporte porque eu não tenho tempo. Sim. Como é que você gerencia isso na sua rotina louca de 12, 14 horas de trabalho? Ainda ter que encaixar é uma paixão. Então você tem esse movimento. Você não encara isso como uma dor, né? Exato. Mas de qualquer forma é um desafio. Você tem que o pessoal não fique bravo, mas o preguiçoso sempre acha desculpa. É verdade. Não dá. Como eu coloco isso? Eu tento achar um espaço, principalmente no início do dia, porque no início do dia as nossas atribuições, a gente sabe onde vai parar. Então reserva aquela meia hora, 40 minutos de atividade física. Se a gente pensar, né? O dia tem 24 horas. Se a gente perder meia hora, é 1/48 do dia que você vai perder para o teu corpo. Sim. Então, como é que eu faço? Eu boto esse foco, esse pensamento e tento, dentro do possível, começar o dia pela atividade física. Perfeito. Que faz diferença para o resto do dia. Sim. Né? Sim. Porque o resto do dia você vai se sentir mais leve, com endorfina, enfim, vai ter um dia mais prazeroso. Sim, né? sim. Então eu acho importantíssimo isso. E justamente fisiologicamente é mais adequado, porque você já tem o pico de cortisol ali o circadiano, nas primeiras horas da manhã. Então o ideal é já aproveitar esse pico para uma atividade que seja protetora. Exatamente. Cardioestimulante, cardioprotetora. Você vai ajudar o seu corpo a trabalhar
Você vai ter um aumento de pressão arterial, você vai ter um aumento de frequência cardíaca, que vai levar aquela sua disposição para o dia todo. Mas hoje o ouvinte do Alex, né? Eu ainda não nadei. Eu estava atrasado aqui, mas vou nadar depois. Então, aí é que tá. Aí é que tá. Precisa ter essa disposição, precisa ter essa mentalidade. Eu acho que a mentalidade talvez seja mais importante até do que tudo. A nossa praticidade assim, da coisa. Eu tenho meu horário ali, já está certo, todo mundo já sabe, minha família já sabe, meus colegas de trabalho já sabem que esse horário eu vou estar fazendo. Mas, eventualmente, nem aquele horário é possível. Exato. E aí você faz o quê? Você vira o ciclo. Como eu não nadei, então eu vou comer ruim. Eu vou dormir ruim. Eu vou encher a cara de álcool. Então, é muito louco isso, né? É porque muito louco. Você já tá perdido mesmo. E aí não pode, não precisa ser assim, né? Por mais que não exista a perfeição, você é vice-campeão paulista. Você nada quase todos os dias. Existe um dia que não aconteceu. Não deu. Tudo bem. Não precisa ser. E tudo bem. Ai, meu Deus, eu perdi, agora está tudo perdido. A mentalidade da gente é muito louca, né? Você acaba se focando mais no que você não consegue fazer. É fato. Do que você consegue e ter pequenos desafios ali. Não, o que você está falando é isso mesmo, né? Às vezes a pessoa... É um estímulo para cair na tentação, né? Sim. Hoje não deu fazer o legal, já vou enfiar o pé na jaca. Sim, né? Sim. E é isso que você está falando, é o foco, né? Se você não... Tudo bem, se aquele dia não deu para fazer aquilo que você quer, tudo bem, tem amanhã, né? O dia não acaba hoje. Pra você ter uma ideia, eu gosto de correr. Em 17, eu e a Cláudia, minha esposa, a gente fez a São Silvestre. E aí a gente vinha numa sequência de treino bem bacana, bem engajado e tal. E aí, depois disso, ela teve uma fratura de terceiro meta, que a gente acha que nem tem osso no meio do pé. E teve uma fissura ali de estresse. Correndo, fissurou ali, dava dor, ficou ruim para treinar e foi parando. Aí eu meio que perdi também o pouco do estímulo, aí também foi me acomodando, aí veio a pandemia, aí desandou tudo. Aí, na pandemia, eu ganhei 25 quilos. 25? Parei de treinar total, parei de correr. 25? Foi uma coisa de louco, cara. Aí, hoje, eu já perdi 18, pra você ter uma ideia. 25? Já perdi, eu tinha 99. Cheguei em 99, cara. Eu tenho 1,73. Não tenho estrutura pra ter nem 90. E eu falei, não vou bater os 100, nem ferrando. E aí eu falei, não. Aí eu comecei a trabalhar, me reajustei, vi que eu tava praticamente trocando de lugar com aqueles pacientes que a gente atendia na pandemia. Que eram pacientes jovens, que eram pacientes que tinham alguma cardiopatia. E a gente achava que seria o DPOC, é o velhinho que fuma pra caramba, que eu vou entubar, que vai ficar ruim do Covid. Não. Era o cardiopata, era o que tinha um sobrepeso, era aquele que estava entre 40 e 60, que eventualmente estava inflamado. E aí o Covid veio, inflamou ele total. E aí eu falei, não, daqui a pouco eu tô aqui. Aí eu comecei a mudar e voltei a treinar. Então hoje eu tenho essa rotina basicamente a sua. Eu falei, preciso fazer treinos entre a corrida e o fortalecimento também. Não adianta você sair correndo que nem louco. Processo. Precisa trabalhar perna, precisa trabalhar quadril, precisa trabalhar tronco, core, né? Tudo isso é importante. Porque o músculo vai definhando, vai, né? Tal da sarcopenia. A gente vai tendo perda. A perda acontece basicamente 1% da massa muscular a cada ano depois dos 40. Olha que loucura. E aí você fica, hoje não deu, então eu vou chutar o balde. Aí muda, né? E você entra numa espiral negativa. Exato. Né? Porque no dia seguinte você está menos disposto. Sim, vai, né? Sim, e aí fica tudo ruim. Então você precisa ter essa coisa do como é a minha vida, como vou conseguir encaixar na minha vida. Não é mudar a minha vida para fazer a natação. É fazer a natação entrar na minha vida. É a atividade física. A atividade que eu gosto. É a corrida, é a natação, é a musculação, sei lá, o alpinismo. Como é que você vai fazer? Você vai treinar alguma coisa que vai te dar a condição de você fazer um treino ao ar livre ali no fim de semana. Eu trouxe o Ale aqui. Ele é endurance, né? Ele é endurance, faz triatlo. Então. Ele é uma pessoa assim, rigorosa, disciplinada. Sim, tem que fazer muito treino de bike, ele faz em casa, ele tem o aparelho tem o rolo dele, lá, o negocinho dele. Tem que fazer
a coisa Eu sempre gostei de atividade programação. física, só de curiosidade, você está falando de atividade física. O Ale foi nosso aluno lá na faculdade. Olha que legal. E a gente não via há um tempão, né? Tá. E fala cirurgião, etc. Mas eu já fui surfista. E um dia eu não encontro com o Alexandre dentro da água, pegando onda. Eu falei, olha que e coisa. que ninguém nos ouça. O apelido dele era Boi, porque ele era gordo. Ah, não acredito. O apelido do Alexandre era Boi. Esse eu não conheço, não. Ô, Boi, eu nem sabia. Imagina ele, daquela altura, gordinho. Ele era mais gordinho. Nossa, ele era mais gordinho. Ia ser desafiador. É uma curiosidade, porque eu tava lembrando, a gente se encontrou dentro do mar. Cara, acredita? que interessante. Um mar desse tamanho encontrou ele dentro do mar. Sim. Mas ele é muito disciplinado, sim. Então. Mas aí é a coisa de você conseguir trazer aquilo para uma coisa que faça sentido para você, né? Ele é um excelente médico. Nada Exato. impede de ser um ótimo praticante de atividade física e um excelente médico. Exato. Mas é que não precisa nem você que está nos vendo agora, você não precisa, simplesmente eu vou começar a treinar, vou correr, vou fazer todas as Major League do mundo, vou conseguir disputar agora. Não precisa, basta você querer mudar o que pode ser ajustado na sua rotina que você está deixando de fazer. Exato. Então, esse é o grande lance da coisa, né? Você definir um porquê e seguir naquelas melhores diárias aos poucos. Exato. Né? E isso você transporta para a tua vida. Claro. O esporte é disciplinador. Claro. Né? Não só a parte física, mas transportar o objetivo, você ter um objetivo, ter uma disciplina. Né? Eu acho que o esporte coletivo, que você tem que seguir regras, isso eu acho educador. Sim. E ele traz diretrizes, né? Nortes para a sua vida pessoal. Eu acho que o esporte é muito importante nisso também. Com certeza. E você coloca uma palavra que é fundamental aqui no nosso contexto de saúde e de performance, que é a disciplina. Não é a motivação. Não é todo dia que você acorda, puta, acordei maravilhoso hoje, segunda-feira, nossa, segundou, vou nadar, vou correr. Não, que saco. Pô, tá tão quentinho, né? Tá tão quentinho aqui, eu vou ter que sair e tal. Vai com raiva mesmo. Vai e sabe que aquilo no médio prazo, já no médio, mas no longo principalmente, vai ser benéfico para você. Então você conseguir ter pequenos desconfortos vão te levar para ter um grande conforto lá na frente. E essa mentalidade você transporta para a tua vida laborativa, pessoal. Então você não quer praticar aquela atividade, mas tem vezes que você não quer para tal atividade, para tal reunião, mas você fala, o objetivo maior é lá na frente. Sim. Então, às vezes, te faz você ter essa mentalidade. O modus operandi é o mesmo. Para atividade física e para a vida como um todo. Sim, total. Eu tenho uma amiga, ela publica vários livros de gestão e tal, Daniela do Lago. E ela tem uma frase que é muito típica dela, assim, ela fala, existem tarefas tenho que vão te levar para tarefas quero que. Essa é muito boa, aprendi agora. Tenho que fazer o relatório, para fazer a porcaria da apresentação, para conseguir fechar o negócio. Exato. Por quê? Porque se eu deixar na mão de alguém, não vai fazer uma apresentação tão boa quanto eu. E aí, aquilo não vai passar uma credibilidade para os sócios e tal. E assim enfim, vai. Não, tem coisas que você tem que fazer, embora você não queira. Tem coisas que você tem que delegar, beleza. Mas você tem procedimentos musculares que você tem que fazer. Não, eu vou deixar os residentes, vou deixar os assistentes trabalharem. Mas tem procedimentos que você tem que fazer. E aí você quer estar lá? Aí, eventualmente, você gostaria que tivesse alguém que fizesse para você, mas tem procedimentos que você está envolvido ali naquele processo de uma forma tão grande que não dá para abrir mão daquele processo. Exato. E aí, você sabe que aquilo vai levar para um resultado que você tenha, aí sim. Tem o que para quê? Né? Aquela para que tenha tal resultado. Isso é disciplina do esporte. Né? Você tem que treinar. Para Quem alcançar. Que gosta de treinar? Todo mundo quer ser o Romário. Não treina. Detesto treinar. E hoje ele fala, já vi várias reportagens dele. Hoje ele tem uma cabeça melhor. Ele fala, cara, se eu tivesse treinado que nem Cristiano Ronaldo, perto do Cristiano Ronaldo treina, eu teria sido o melhor da história. O cara já deu tetra. Já conseguiu ter N títulos nacionais e internacionais. Imagina ele sendo realmente um cara disciplinado. Exato. O esporte tem um monte de exemplo disso, né? O próprio Ayrton Senna, né? Sim. Que é da minha geração. Ele era o que era porque tinha o talento, mas principalmente pela disciplina. Exato. Pela disciplina. Exatamente. Ele era o que era, mas a diferença dele
Ele era totalmente disciplinado. Sim. Ele dormia com o carro. Sim, sim. Né? E é muito interessante você colocar essa coisa do automobilismo, que a gente vê que os pilotos que mais se destacam são os que têm mais disciplina, que têm essa coisa do talento, lógico, mas que têm a disciplina junto e tem o engajamento de arrumar o carro. Exato. Né? Não é o cara, Exato. chega lá, tá tudo pronto. Engajamento. Não, é o Ele comprometimento que você tem que levar para a vida. Exato. Ele tá então você precisa estar comprometido com a sua saúde. Não é, eu falo muito para os pacientes, não é porque você tem bastante dinheiro que você tem um plano de saúde bom. O dinheiro vai dar um plano de saúde top. Não necessariamente ele vai te dar uma saúde top. Exatamente. Ninguém vai lá e dizer, faz tal coisa, faz o que precisa ser feito. Não, você precisa fazer, você precisa gerenciar essa equipe de Fórmula 1, de natação, de corrida, de futebol que existe dentro do seu corpo. E aí é o jogador cérebro, é o jogador coração, é o jogador periferia, é o jogador intestino, você é o técnico. Exato. As decisões são tomadas por você, né? Então, para onde você está indo, cara, infelizmente, é muito culpa sua. Né? É muito culpa boa. Não é só ou culpa determinismo. Ruim. Não é. É você ter o dia a dia. A gente estava conversando aqui antes do podcast, o pessoal da equipe aqui, a gente falando de coisa genética, né? Existem cânceres que são muito complicados, câncer de pâncreas, é devastador, terrível. Normalmente quando você faz o diagnóstico já tem ali um prognóstico muito limitado, 3 a 6 meses de vida. Mas não necessariamente você precisa saber que aquilo que você traz no genoma vai ser realmente o que vai ser expresso na sua rotina, na sua vida real. A ativação genética vem de padrões que você vai adquirindo ao longo da tua vida. Exatamente. Então isso tudo precisa estar muito claro na cabeça dessas pessoas que nos veem, que veem redes sociais, que veem informação abundante hoje na internet. Então a gente precisa se preocupar com isso também, com essa consciência, né? Não é só chegar aqui, toma um suplemento tal que vai resolver. E tem muito, hein? Toma um remédio novo da moda, toma um remédio, um suplemento que você compra ali, só vende em Nova York. Puta, não é, você precisa arrumar a base. E não tem saída fácil. Exato. Não tem saída, não tem comprimido milagroso, não tem saída fácil, né? Sim. E tem muito hoje em dia, e todo veículo de informação, né? Que hoje em dia a gente tem muito mais ferramenta. Antigamente era o rádio, a TV, hoje tem muito veículo de informação. Rede social, inclusive, é uma coisa, né? Que se veicula milagres, né? É o que vende, né? É o que vende. É um milagre, é o caminho. É um mercado maravilhoso, né? Saúde e bem-estar. Sim. Né? Então, mas o segredo, na minha opinião, é o que você está falando, concordo com você, é no dia a dia. É tijolinho por tijolinho, mentalidade firme, né? Não é porque você tem uma genética com propensão a determinado problema, se você, porque eu tenho isso, eu determino, não vou fazer mais nada, né? Porque eu não nadei hoje, então vou comer churrasco, vou comer batatinha, vou comer um salgadinho, um ultraprocessado. É aqui, o que você falou bem. O técnico está aqui, ó. Exato. E os jogadores estão aqui embaixo, né? Quem vai, para onde eles vão, é você que manda. E quem sente muito é o sistema cardiocirculatório. Um dos primeiros a sentir, né? Aí a gente entra no nosso sistema circulatório e eu vou te perguntar uma coisa aqui que é uma entidade que acomete muito aqui esse homem, a partir dos 40, que a gente chama DAOP. Então fala para eles, explica o que é DAOP, que o médico conhece um pouco mais, mas talvez ele eventualmente nunca tenha ouvido esse nome. Tá. Então, o DAOP é um termo técnico, né? Mas em última análise é uma doença degenerativa da circulação do corpo. É o nome de doença arterial obstrutiva periférica. Então, eu vou tendo essa formação de degeneração do vaso sanguíneo que vai causar uma obstrução, né? Periférica, a gente chama periferia no corpo, né? Os órgãos não centrais, como o próprio coração. E isso vem se formando ao longo da vida do paciente. Ele nasce, nós nascemos e os nossos vasos vão inflamando, que nem você colocou. Né? Eles vão inflamando por diversos fatores genéticos, hábitos que nós estávamos comentando, alimentares, enfim, uma série de fatores que levam à inflamação desses vasos. Assim como o vaso do coração, a coronária, o vasinho que irriga o coração, os vasos periféricos, que irrigam os músculos, as vísceras.
E a DAOP, especificamente, é a doença periférica, que pode levar, e, às vezes em pacientes jovens, né? A gente com 40 anos são jovens ainda, podem levar, em última análise, periférica, a perda dos membros ou perda de função de algum órgão, né? Então é uma doença, entre aspas, uma degeneração de forma de doença silenciosa. Sim. E começa a se manifestar acima dos 40 anos, via de regra. Sim. Então é importante para o teu público-alvo saber que isso se forma. E para prevenir é uma série de fatores que já comentamos, né, anteriormente. Né? É hábito de vida, alimentação, enfim, uma série de pontos que o Dr. Alex coloca aqui sempre no podcast dele. Então, o DAOP é uma doença degenerativa obstrutiva, entope o vasinho sanguíneo. Sim. Né? E você coloca muito bem, silenciosa, né? Porque ele acha que, entupiu, então eu vou ter uma dor que eu vou ter que ir correndo pro pronto-socorro. E aí, Alex, vem o problema do paciente, muitas vezes acontece isso, né? Você tem o problema, você tem obstrução, o vazio entope, você vai lá com uma manobra cirúrgica, enfim, uma angioplastia por cateterismo ou fazendo ponto, ele acha que resolveu o problema. Nós estamos tratando a consequência. Exatamente. O problema está lá na prevenção, no hábito de vida. A gente está quebrando um galho. Se entupir, eu faço uma ponte, eu desentupo, mas já está estragado. Sim. Então, é importante mesmo essa tua iniciativa para esse público, porque é esse que pode se cuidar. Sim. Antes de deixar entupir. Sim, total. Antes de deixar machucar, o vaso abrir, enfim. Então, é aí atrás, porque nós, cirurgiões, que a gente vai consertar o que está estragado e o resto do corpo. Sim. Você tratou a coronária, né? Eu tratei a carótida, mas e o resto? Sim. Né? Então existe, eu falo que a aterosclerose, a doença arterial obstrutiva, ela é democrática. Boa. Ela não pega só um braço, uma perna, uma coronária, é democrática. Se você está vendo um problema aqui, ele vai aparecer do outro lado do corpo. Então daí a importância ele disso. vai até acometer essa ponte que você fez. Isso é bem lembrado. Você tem uma angioplastia, ponte. Abrir a carótida. Nossa, meu Deus do céu, resolveu. Nossa, estava morrendo de medo de AVCs. Ok, dessa vez não. Tinha a máxima, né? Safenado ou safadinho, lembra? Botei a safena, agora posso ser um safadinho. Posso ter uma vida sem regra, né? Não é. Nós estamos quebrando um galho. Sim. Né? E é isso aqui, esse é um ponto central para a gente discutir, porque você é a prova viva de que uma cirurgia cardíaca bem cuidada, dura muito tempo e você tem uma vida produtiva. Exato. Você pode ter uma rotina de vida que trabalha 12, 14 horas. Não é esse o único problema central. O problema central é a relação de proteção e destruição que você causa no corpo. No cérebro, no coração, no pulmão, na periferia. E também no órgão genital masculino. Porque a DAOP, gente, a obstrução de uma artéria que acontece na perna, na carótida, eventualmente no coração, no cérebro, ela também acontece nas artérias penianas. Artérias dos corpos cavernosos, elas também sofrem essa inflamação que está no seu sangue. E aí, isso daí, eventualmente, vai levar a um processo de degeneração, como o Dr. Sidney fala, que vai obstruir essas artérias ao longo dos anos e você vai tendo repercussão disso, então você só está preocupado lá na ponta. Literalmente a ponta do iceberg. Você começa a ter algum grau de disfunção sexual, você começa a ter algum grau de perda de controle da ejaculação. Isso, eventualmente, é um problema circulatório, que já começou 10 anos antes. Exato. Haja vista que na angiologia e cirurgia vascular, nos anos 90, 2000, o tratamento principal, primeiro tratamento, você sabe, são muitos fatores, mas era circulatório, com pontes de safena peniana. Sim. A gente fazia a ponte da artéria epigástrica, uma arterinha que tem aqui, né, no abdômen, para colocar na veia dorsal do pênis. E quem fazia o diagnóstico éramos nós, os vasculares. A gente ia lá fazer teste de pressão, de perfusão. E existe uma síndrome, né, já bem estabelecida na medicina, tem até um epônimo, um nome, chama síndrome de Lerich, que o paciente ele anda, dói o bumbum e tem impotência sexual vasculogênica. Sim. Então a circulação, como estamos os dois falando aqui, é uma inflamação, comete os vários vasos, e para o homem, assim, não com 40, mas comece e vai levar a impotência, vai levar a disfunção sexual. É um fator super importante, né? E aí vem a história da percepção do sintoma, né? Porque o que incomoda é uma dor. O que deveria incomodar é tudo que levou àquela dor.
Aquela dor, aquela lesão. Exatamente. A dor é só um sinal de pedido de socorro do corpo. Pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Você só tá me batendo. E essa sintomatologia da dor no glúteo é, assim, importantíssima pra gente alertar uma coisa muito maior. Não tá indo sangue lá, não tá indo combustível. Sim, e aí esse cara que eventualmente assistiu um pedaço de alguma conversa e falou, pô, os caras falaram lá que eu tenho que caminhar. Puta, eu vou caminhar. Aí começa a caminhar, começa a ter uma dor no glúteo, porque ele forçou aquela musculatura, que é o grande grupo muscular do corpo, é o glúteo máximo e o glúteo mínimo. E aí ele fala, não, teve dor aqui, puta, tá vendo? Não era pra caminhar nada, não vou caminhar nunca mais. Ele para o negócio. O ponto de vista é legal que você pensou, né? Porque é justamente o contrário, é verdade. Ele para e falou, não, aí tá vendo? O doutor falou que era pra caminhar, nem ferrando que eu vou caminhar. Isso a gente orienta bem os pacientes, até às vezes eu falo pra eles, vai doer. E doendo vai ser bom. Sim. Né? Porque doendo tá mostrando que tá com problema e você vai começar a sentir o problema e vai restabelecer cura porque vai criar uma circulação alternativa. Sim. Então não se preocupe, porque o problema já está lá. Já está lá. Ele só não aparece porque ele não anda. Exato. Né? Então a doença arterial obstrutiva periférica, ela é bem caracterizada pelo que a gente chama de semiologia, né? Se você ouvir bem o paciente, examinar bem, você não precisa nem de grandes exames subsidiários. Sim. E a orientação. Eu sempre falo, olha, uma vez que nós já pegamos o problema por aí, a gente vai poder fazer alguma coisa. Mas o organismo também pode fazer. Claro. Então, se você estimulá-lo, você vai criar vias alternativas para a tua circulação e vai resolver o problema e vai começar um novo ciclo com o problema resolvido. E só que é o que você falou, muitas e muitas vezes ele fala, doutor, doeu aqui, doeu ali, resolvi não esforçar. Sim. E aí você tem que mostrar que neste caso, desse problema em si, é importante estimular a atividade física, mais uma vez, quando nós começamos o nosso bate-papo. Exato. Né? Gente, olha isso. Olha quantos insights vocês estão tendo só hoje aqui nessa nossa conversa a respeito de circulação. Então aproveita, já deixa o like, já se inscreve aqui no perfil se você não é inscrito e já compartilha esse nosso podcast com aquele amigo 40+, que é meio mala, que fala que não vai treinar, que não é isso aí, é coisa de mídia, que tá vendendo algum produto, não é possível. Cara, manda para ele, manda para o sócio que só quer saber da produtividade da empresa, manda para aquele colega advogado lá que fala que não, eu sou um advogado jovem, eu vou ter que performar, vou ter que ganhar meus 5.000 primeiros julgamentos para aí depois me preocupar com a saúde. E aí, cara, já tá tarde. Aí já é lá na frente. Você já vai correr contra o próprio, atrás do próprio rabo. Exato. Pronto, é isso aí. Agora, por que não evitar um problema antes que aconteça do que a gente depois ter que resolver um problema? É muito mais inteligente, né? Exato. E essa coisa da dor, ela é fundamental pra gente. O problema é quando ela não vem. A dor é um grande sintoma defensivo do nosso corpo, né? Sim. Então ela tá apitando, é o que você falou, ela tá gritando aí, tem coisa errada. Exato. E no tocante à doença vascular, ela é muito importante caracterizar, porque ali eu posso saber onde eu vou mexer, como eu vou mexer. Sim. E que de uma maneira geral, é que você deixa bem claro para o pessoal que a doença circulatória obstrutiva periférica, diferente às vezes da coronariana, mas o principal tratamento é clínico. Sim. E passa, você sabe, tem estudos mostrando que são 2 grandes fatores que a gente sabe, e que são baratos. Andar, fazer exercício, fazer qualquer tipo de exercício aeróbico, e não fumar. Sim. Não precisa de remédio. Sim. E que se não cuidar, vai ter uma evolução catastrófica. Quantos pacientes a gente não tem de 50 anos que são amputados? Perder um membro é uma coisa catastrófica para o resto da qualidade de vida, né? Sim. Então é simples, vai na tônica que você está reforçando aqui com o teu pessoal. Exercício, foco e não ter vício. Né? Você preserva essa massa, 40 anos ainda... A gente consegue levar essa marca por uns bons mais 50, 60 mil quilômetros aí, essa Ferrari. Exatamente. Né? E aí, continuando na questão da circulação periférica, a gente fala de artéria, mas a gente fala de veia também. Qual que é a sua impressão assim, da trombose venosa periférica nesse cara de 40? Então, antes acho que era legal a gente definir bem, né? Porque o aparelho circulatório humano, ele tem vasos que saem do coração, que são as artérias, nós estamos falando até agora. E tem as veias devolvem o sangue para o coração. Porque às vezes o paciente, minha veia está entupida. Não é bem isso, né?
Até é importante você lembrar isso, porque tem problema circulatório na artéria, que leva o sangue, e na veia, que devolve. E, inclusive, é a maior demanda da angiologia é o problema venoso. Ainda bem, porque é o menos grave, né? Mas o grande problema da veia em si, mais aguda, que bota em risco os pacientes de uma maneira geral, e acima dos 40 as coisas vão crescendo para as veias, são as tromboses, né? Que é a formação de um coágulo, de uma geleia, né? Dentro do vaso. E a trombose, ela é muito frequente em pacientes obesos, sedentários, tudo o que você está falando agora. Sedentário, obeso, sem uma dieta adequada, em alguns casos específicos com famílias que têm tendência, a gente chama de trombofilias, né? Mas o grande probleminha da veia é formar o coágulo. E normalmente acontece com pessoas que fumam, mulheres aí, em especial mulheres que tomam hormônios, obesas e que não têm uma qualidade de vida ativa importante. Então o probleminha da veia é a trombose venosa profunda. É um coágulozinho que forma nas veias, principalmente nas pernas, e esse coágulozinho ele pode soltar um fragmento e parar lá no pulmão, né? Você sabe, aí tem embolia, né? O pessoal tem tanto medo com razão, né? Sim. Então a trombose... Quando é na perna, tudo bem. Quando é no pulmão, aí a coisa... aí é o negócio, né? Aí já ficam, né? E aí são medidas gerais que a gente pede para que se use uma meia elástica quando vai fazer um voo, isso é importante, né? Sim. Tem o público, muitos são executivos, são pessoas que se fazem viagem, etc. A meia elástica é fundamental, porque ela faz uma compressãozinha nas veinhas da perna. Sim. E lembrar que a pressão, né? A pressão na cabine do avião é maior. Sim. Então você vai fazer, se é maior, diminui o retorno do sangue para o coração e aumenta a chance de trombose. Sim, o sangue fica mais parado lá, exatamente. Né? E o sangue parado ele engrossa. De uma maneira bem... Você recomenda que se levante durante o voo? Tipo, a gente voo sempre Europa? pede. A gente sempre Qual é a pede frequência? sim. A gente pede sim. Porque nosso coração periférico... O Alex é cardiologista, eu sou geologista, mas também tem um coração, que é a batata da perna. Sim, né? O coração exatamente. periférico, né? Então, se a gente não mexe, né? Por isso você fala, você recomenda? Recomendo. Cada 3, 4 horas a pessoa tem que se mexer um pouquinho para botar essa batata da perna para impulsionar o sangue. Perfeito. Então, a gente sempre recomenda mexer um pouquinho. Voos internacionais, 12, 14 horas, pelo menos 3, 4 vezes durante o voo. Mesmo usando a meia? Mesmo usando a meia. Mas a meia é mandatória. Isso daí... tem gente que fala, não, doutor, eu fui de meia, puta, eu cheguei lá, tinha um coágulo. Eu falei, sim, filho. Alex, tem o sangue estava lá. Tem até descrito, né? Foi descrito a primeira vez num voo intercontinental para o Japão. Para o Japão, uma senhora que levantou quando a aeronave aterrissou, levantou e morreu. Nossa. Porque era um voo longo, estava sem proteção mecânica ou farmacológica e foi levantado, fez o coágulo, desprendeu e fez uma embolia. Sim. Então isso é descrito, tem o nome, síndrome da classe econômica. Sim. Tem esse nome mesmo na literatura médica. Então a importância que tem que se mexer mesmo. E isso é muito interessante você citar isso, porque os pacientes sempre associam com o infarto, né? Ele fala, ele foi viajar e ficou meio tenso lá na viagem e chegou lá e infartou. Não é nada de infarto. O mecanismo é diferente. Você tem um coágulo grande que formou na perna, esse coágulo desprendeu. Voltou pela veinha que vai para o coração, só que antes para o coração passa pelo pulmão. Passa pelo pulmão, entupiu uma artéria no pulmão, aí isso, já é uma artéria. A pressão aumentou, o coração não estava preparado, o coração direito. Exatamente. E você tem uma falência de ventrículo direito. O ventrículo direito, gente, que é o lado direito do coração, ele está acostumado a trabalhar com volume. Ele não está acostumado a trabalhar com pressão, que o lado esquerdo trabalha. Então você tem a nossa pressão alta, que a gente chama, o ventrículo esquerdo, ele está toda hora brigando ali para mandar o sangue para frente. O direito não. O direito tem uma pressão baixa no pulmão. Quando aquela pressão aumenta, e se aumenta muito, ele não tem condição de lidar com aquilo. Aí ele vai perdendo a força, perdendo no estufa e para. Não, bacana pro teu pessoal que o Dr. Alex, além de tudo, é um professor nato, né? Então, a gente hoje tem a oportunidade de saber toda, a gente chama de fisiopatologia da embolia pulmonar, né? Sim. Então dá para entender o porquê das coisas. Ele fica pensando, tudo bem, eu já vi que dá coágulo na perna, mas ele não liga em isso tudo. Né? Ele fala, não, se pode morrer, então tá bom. Então, qual é o problema? Eu vou dar uma andadinha a cada 3 horas, vou levantar ali. Sempre a prevenção é simples, né? Sim. É o que falta menos, que isso é útil, a tua ferramenta é a informação. Sim, né? sim. Então, essas informações, né? Coisas pontuais que salvam vidas, né?
Que salvam vida, né? Muito louco. Mas a trombose venosa é o problema, voltando, né? O problema que a gente teme mais na circulação como um todo. Mas, felizmente, o problema mais prevalente da circulação são as famosas varizes, né? As varizes menos inferiores. É o dia a dia que esse público de 40 anos mais, que é sedentário, a veia, como você está falando, que não está acostumado a grandes pressões, ela vai formando uma perda da capacidade elástica do vaso, ele vai deformando e vai formando as varizes, que não só o problema da trombose, mas a qualidade de vida, aquela perna que dói, aquele cansaço nas pernas, e se deixa levar mais uma vez. Se não se cuidar, vai abrir a ferida na perna, que é a úlcera venosa. Né? Que isso é raro o paciente com menos de 40 anos ter, raro. Sim. Mas 50, 60, não se cuidou lá na frente, abre a ferida na perna. Sim, e é uma ferida que é complicada de tratar. E tem pacientes que eu juro pra você, eu tenho paciente que veio, eu tenho essa ferida desde a Segunda Grande Guerra. Nossa, juro pra você, estávamos nos anos 2000, né? Mas eu dei na residência. Caramba. 40 anos de úlcera. E o probleminha maior da úlcera, ela pode se malignizar. Ela pode virar um câncer. Olha. Então, vamos voltar, é o que você está falando, vamos voltar lá para comer. Medida de higiene dietética, né? Não ganhar peso, fazer exercício. Para a circulação como um todo, isso é básico, né? Então, se você usar uma meia elástica, quando for, às vezes, profissões, né? Pessoal que fica muito sentado, escritório, advogado, como você falou, meia elástica, não custa nada. Ativar a bomba periférica, a gente está falando de coração periférico, você ter uma ideia, isso é interessante para o pessoal. Cada passo que a gente dá, contrai a panturrilha. Perfeito. Essa ejeção de sangue para o coração equivale mais ou menos 2 ou 3 tubinhos de sangue que vai tirar no laboratório a mais do que você está sentado. Nós dois estamos sentados aqui, o sangue está circulando. Agora, se eu sair para andar, cada passo é 20 a 30 ml de incremento da circulação. Então, olha a importância de fazer exercício. Sim, você não deixa tudo por conta do coração. Exato, você ajuda ele. São 30 ml, 3 frasquinhos de sangue que tira. Você está ajudando o coração. É um dado assim, eu falo bem isso para você, porque fica bem elucidativo. Né? Você entender a importância da prática de atividade não física e esportiva. O corpo foi feito para se mexer. Exato. Né? E nesse cenário hoje, do século XXI, qual que é a realidade hoje da amputação? Ainda acontece? Qual é a incidência? Qual é a causa? Como é que está isso? Essa coisa que a gente ouve amputação, já abre um desespero. A gente conseguiu retardar bastante, principalmente com as testes chamadas endovasculares. A gente, que nem no coração, a gente vai com o fiozinho lá, abre a circulação. Lembrando mais uma vez, né, que isso nós estamos lá na ponta da ponta. A gente tinha que ter agido na base. Mas quando há oclusão, a gente consegue com um balãozinho desentupir e a gente aumentar a chance de preservação do membro. Mas como é que nós estamos no século XXI? A gente consegue, de uma maneira geral, tratar mais precocemente e menos agressivamente os pacientes, então a taxa de amputação vem diminuindo. Mas, quando você põe na tua pergunta a realidade, nós estamos falando realidade, serviço público, população em geral, infelizmente não mudou muito. Porque o acesso à informação de saúde ainda é muito pequena no SUS, na população em geral. Então, infelizmente, a gente amputa muito ainda. Muito, infelizmente. Principalmente paciente diabético. Junta a casuística da vida real, convênio e SUS. Tem uma disparidade. Né? Você vai dar no hospital privado, a quantidade de amputação é muito pequena. Ao ponto que no SUS, por exemplo, no Hospital de Clínica de São Bernardo, lá que é a Faculdade de Medicina, e no Hospital Central de Santo André, a amputação é no mínimo 5, 6 por semana. Não é pouca coisa. Tudo isso. E desde pequenos segmentos de dedos até amputações altas. O que dá um alento em relação à amputação é a reabilitação. Isso mudou muito. Isso no século XXI nós temos próteses mais eficientes, mais baratas, uma reabilitação mais precoce, então isso melhorou mesmo. Entendi. Agora, infelizmente a gente não conseguiu em prevenção, que isso é um trabalho bacana que você está fazendo, a prevenção para não chegar nessa doença arterial obstrutiva já num estadio que a gente não tem mais o que fazer. Entendi. Né?
Então, como é que está a amputação no século XXI? A gente conseguiu retardar o tempo para que ocorra, o índice de amputação, a reabilitação melhorou, mas ainda é um cenário muito ruim. Entendi. Muito ruim. E o diabetes é um dos grandes vilões. Sim, total. Me fala uma coisa, Sidão. Em homens, o que você tem de mais complicado no seu dia a dia de intervencionista? Seja endo, seja aberto. O que comete mais? O que o homem tem que é o inimigo dele? Bom, primeiro, não ir no médico. Que o homem não gosta de ir médico. Não gosta. Sempre fala, não, tô bem, não tem dor. Eu vou tocando o barco. Mas o mais desafiador no homem, né, o que a gente tem na cirurgia vascular, eu diria é a doença arterial. Tá. Né, a doença arterial, a varizes, ela é mais prevalente na mulher. Tá. A mulher tem esse hábito de procurar o serviço médico de uma maneira mais precoce, mas o homem vai deixando. Se não doer, vai deixando. Sim. E muitas vezes as doenças ateroscleróticas ou degenerativas das artérias são silenciosas, infelizmente. Então, o que tem de mais difícil no homem para tratar hoje em dia é trazer ele no médico. Porque as doenças dos homens circulatórias são as obstruções, e obstruções em pontos chaves, que nem você tem na tua área, a coronária, que é vital, eu tenho na carótida, Sim. que é o vaso que irriga o cérebro. Sim. Então o paciente não procura, não faz o check-up. E tecnicamente é um procedimento não difícil, mas muito delicado. Perfeito. Tanto a correção por cateterismo, angioplastia, como também a cirurgia, que você tem que parar a circulação do cérebro. Né? E os aneurismas. Tá. Né, no paciente fumante, obeso, no homem, o aneurisma, que é uma dilatação do vaso, para quem está nos assistindo, né, uma dilatação do vaso que é silencioso. Sim. E é comum no paciente obeso, é comum no paciente sedentário, no paciente tabagista. E ele pode explodir e romper, e tecnicamente é bem mais delicado, com uma dissecção, Sim. né, que é da tua área também. Sim. Né, que por hipertensão que não cuida. Então, mais desafiador são essas doenças, eu diria saber. O aneurisma, a carótida é a doença periférica de membros inferiores. Entendi, perfeito. E em relação à trombose ainda, você fala muito bem do uso de anticoncepcionais, de hormônios para as mulheres, mas a gente tem que destacar também que existe o uso de testosterona para o homem. Bem lembrado. Né? Que está em alta. Né? Porque hoje todo mundo é fortinho, né? Exato. Você já reparou, né? Principalmente esse uso recreativo, que ele quer aumentar a potência, ele quer aumentar a potência sexual e física mesmo. Eu quero malhar. O uso de vestiário de academia, né? Olha, eu tomar essa bomba aqui, eu tomar essa. É no vestiário que o professor... Sim, isso aí acaba mexendo com a viscosidade, o sangue acaba ficando grosso, o pessoal que está vendo a gente, e acaba ficando mais propenso a ter uma trombose no cara que não tem doença. Exatamente. Porque a gente fala que existe todo o risco do hipertenso, do diabético, do sobrepeso. Né? E o cara que não tem doença? E o cara que tá lá na academia? Toma aí, meu. Você vai conseguir levar. E eu peguei já, viu, Alex? Paciente jovem com trombose arterial aguda. Eu tô lembrando um rapaz, lutador nós tratamos agora, lutador de jiu-jitsu. E ele queria para competição e ciclava. Bomba. Ele tem uma oclusão arterial, nós operamos ele 4 vezes, varando à noite. Você faz e reentope. Um homem forte, 42 anos aí. 42 anos. Né? Não é que é um cara que pratica regularmente. Não. Mas ele queria bombar para competir. Ele queria tomar droga, queria tomar hormônio para... Lutador de jiu-jitsu queria lutar. Entendi. Ia perder a perna. Imagina a catástrofe que ia ser para a vida desse cara. Sim, total. Desse indivíduo. Total. Né? Porque é pelo que você está lembrando bem, por bomba. Sim, porque ele imagina o quanto que mexe na vida toda, né? Ele sai de um padrão de competição, não só uma atividade regular que seja já... o cara que já tem uma atividade regular na vida, ele já trabalha ali só meia hora, 50 minutos, 1 hora, todo dia. Se ele para isso, ele já sente. Eu sinto, você sente. Tem um domingo que eu não faço, cara, eu fico ruim. Eu tenho que ir lá, pelo menos dar uma corridinha ali, fazer uma coisa de meia hora. Imagina esse cara que tem atividade regular e que compete. A paixão do nada ele mudou. Aí... Mas foi um dos casos que marcaram muito, porque eu nunca vi um padrão. E você, Alex, você não via nada de doença, mas tudo entupido. Você limpava, daria 24 horas, botei na mesa de novo por cateterismo. Precisamos abrir, limpar,
parava de novo. Meu Deus. O sangue estava tão grosso, Tá. vamos colocar assim, Tá, que você limpava e entupia de novo. entendi. 42 anos. Sim, sim. É justamente a tua turma sim, aqui, né? Sim, justamente onde a gente está agindo aqui na galera. É importante os esse quarentões, bate-papo. quarentões, Os aqui, quarentões. cinquentões. A gente Mas tá... quando chega na minha idade, você tem saudade dos 40. Né? Chega no... Por isso que a gente fala aqui. É por isso que é bom agora, né? Os 40. A gente traz o desempenho físico, cognitivo, sexual de você há 10 anos. Independente de qual essa idade esteja. Eu tô com 40, puta, dá pra ter o que eu tinha nos 30. Tô com 50, vou jogar meus 40. Pô, tô com 60, vou jogar meus 50. Cara, o cara de 50, de 60, ele não quer ter 15 de novo. Não. Mas Imagina você ter 10 a menos com a cabeça que você tem hoje. É. E hoje, na geração dos nossos pais, hoje o homem de 40, ele tem a capacidade laboral do de 25 atrás, Total, do de 30. Total. Né? O de 50 com 35, sim, 40, sim. né? Antigamente, é 58 até anos. você pensando em rever esse negócio de 12, 60, estão querendo jogar para mais. Exato. Porque o de 60 sim. hoje, se cuidar bem, é o de 40 sim, da geração sim, anterior. Sim. Não, eu lembro perfeitamente assim, meus pais falando, nossa, tô quase com 60 já tô, não aguento mais aposentar. Aposentadoria era uma coisa assim absurda, a meta da vida. Ainda é absurda demais. Agora você aposenta. Ainda é absurda demais. Você tem que aposentar para você conseguir entrar no mercado de trabalho agora, fora a sua aposentadoria. Sim. Então, uma outra coisa que não é mais o fim da vida, não, é uma nova fase. Uma nova fase. Que tem que ter um background de saúde. Porque se você estiver em casa, tá todo ferrado, você vai só gastar o que você nem tem. Exatamente. Mesmo que você seja um empresário, um cara que tenha construído um patrimônio bom. Cara, tem paciente que fala para mim, eu monto uma UTI em casa. Tudo bem. Não estou questionando. A questão é qual é a sua qualidade de vida de estar na porcaria da UTI, que você pode pagar, e de estar viajando para Seychelles. Porra, qual é a dúvida, gente? Pelo amor de Deus. O investimento é o mesmo. Qual é o retorno que você vai ter? Então, o pessoal não se liga disso, né? Sidão, estamos quase estourando o nosso tempo aqui. Eu preciso fazer aqui o nosso momento... O papo é bom, vai embora, né? Vai embora. Nosso momento bate-volta. Momento time de resposta rápida aqui no hospital, gente. Vocês não sabem, tem um time de resposta rápida. Aqueles pacientes que estão internados já ali na enfermaria, e aí eventualmente complica, tem que ter ou até ter Deus o livre, uma parada cardíaca na UTI, tem que ter um médico que seja específico para aquilo, enfermeira, tal, que vai ter uma resposta ali, pá! Ele vai ser de dia, de noite, enfim. Ele tem que estar dando aquele suporte ali para aquele paciente que não está ainda em condições de pensar na alta, mas também que já não está tão ruim quando estava na UTI. Time de resposta rápida. Sidão, esporte para o homem de 40 a mais. Esporte com pouco contato que mexa com o aparelho cardiovascular, né? Como é que é? Covardia, né? Natação. Vou puxar para o meu lado. Aliás, rapidamente, existe a natação competitiva. Mês passado, o pessoal do Pinheiros bateu o recorde mundial. Nossa. 320 mais. O que é 320 mais? Cada participante desse tem que ter no mínimo 80 anos. Mentira. Ganhar os Estados Unidos. Então, nossa, a longevidade Nossa. Teve nadador campeonato mato 92 anos nadando aquele nado mais difícil que é o nado borboleta. Meu Deus, nem eu consigo aquilo. Nem eu. Maravilha. Sugestão de série, música, livro, filme. Nossa, tudo isso... Qualquer um. Não, tem em relação... um livro muito interessante, talvez seja até unanimidade, Homo Sapiens. Do Yuval, história do Yuval. É maravilhoso a maneira pela qual ele aborda a nossa evolução, porque esse macaquinho aqui, esse bichinho dominou o mundo, né? O porquê. Bem interessante. Livro nacional, eu gosto muito do Laurentino Gomes, 1822, é uma história muito bacana. O bastidor do descobrimento nosso. Né? Pra você ter uma ideia, rapidamente, né? O grito da independência foi no Ipiranga,
Porque Dom Pedro estava subindo a serra e teve um quadro de diarreia. E ele Ah, parou nas margens de Ipiranga porque ele precisava fazer a necessidade dele. olha isso. Vou Tá no resolver livro aqui da- antes que fique feio no quadro. O grito foi lá, porque foi avisado, Perfeito. né, que ele ia ter insurgência das tropas. Tá. E lá ele já mandou avisar que ia ser independente, né? Aquela pintura do Pedro Américo. Não tem nada a ver com a Não realidade. tem nada a ver. Ele estava com diarreia, coitado. Perfeito. Melhor filme da vida. É difícil, melhor no bate-pronto, mas um filme que lembra muito, é meio piegas, mas chama Jerry Maguire. O Jerry Maguire, o coadjuvante, ganhou um Oscar, Sim. o Show Me the Money, né? Sim. Que é do Tom Cruise, que mostra a história do empresário, que ele acreditou na ética junto ao seu... Empresário de atleta, que nem Sim. tem hoje, vende para cá, ele acreditou muito ser empresário e ser humano o suficiente com os seus empresariados, com seus Sim, atletas. Sim. E ele foi mandado embora da Tá. vida corporativa e ele Ele- teve que reconstruir, não sei se você viu o filme, ele teve que reconstruir Sim. uma empresa própria Sim. e teve uma pessoa só que acreditou nele. Né? Sim. E ele Fugiu É do meio piegas, mas conceito clássico do capitalismo selvagem. Né? Que a gente Exatamente, tinha essa exatamente. expressão dos anos 80, né? é. Capitalismo selvagem, onde só É. quer lucro e tal, e dane-se os colaboradores, dane-se o isso aí, cliente. exatamente. E ele teve um surto de moralidade, de idoneidade, e aí ele vence no final, né? Mas é interessante. É meio piegas, mas é um filme bem bacana. Top. O que você está ensinando e o que você está aprendendo hoje? Não hoje aqui com a gente, mas... Sim, não, hoje eu aprendi bastante. Eu fiz patologia da embolia pulmonar, aprendi bastante, né? Acho que o que a gente pode ensinar é o que a gente passou na vida com... os meus assistentes eles fazem sempre as dicas, né? As Sim. dicas de vida, E o que eu acho que eu aprendi, às vezes a nossa profissão, ela é... Tinha um professor que falava assim, a medicina é muito ciumenta, é uma namorada muito ciumenta, Tá, né? E um pouco, eu confesso aqui, eu deixei muita família de lado. tá. Porque a medicina, então isso eu aprendi, cuidar mais, ficar mais próximo dos meus, assim como você deve ficar, porque a nossa profissão é apaixonante. Sim. Né? E a gente tem a dádiva de fazer o que gosta, Sim. né? Então isso acho que eu estou aprendendo ainda hoje, é conviver mais, de modo mais importante com a família. Maravilha. Para a gente encerrar aqui, antes de encerrar, convite para você se inscrever no canal, compartilhar e deixar comentários. Deixem comentários, deixem dúvidas, digam o que vocês aprenderam, digam o que vocês gostaram, o que não gostaram. A gente vai evoluindo aqui junto com o que vocês vêm trazendo para a gente também. Sidão, para encerrar, a mensagem que o Sidney traria hoje para o Sidney de 10 anos atrás. Você me deu um briefing, né? E eu fiquei pensando, o que eu faria 10 anos atrás, né? E vai nessa 2014. e vai nessa tocada. Foi ontem, né? Foi ontem, né? 2014 eu já estava lá batalhando com você, né? Eu acho que talvez equacionar melhor a vida pessoal com a profissional. Acho que se eu tivesse visto isso 10 anos atrás, talvez tem todos esses fatores positivos, os profissionais, etc., né? De sucesso, de esporte, mas talvez eu sinto muito que a família como um todo, né? O círculo de amizades, o seu círculo pessoal, Sim. se eu tivesse 10 anos atrás, eu teria privilegiado um pouquinho mais. Perfeito. Mas a gente vive aprendendo, né? Total. A gente anda corrigindo essas rotas. Sim, né? sim. É isso aí. A vida, o bacana da vida não é onde vai chegar, é o caminho pelo qual você passa, Exato, né? exato. Então a vida é um aprendizado mesmo, né? Gente, vocês viram um episódio maravilhoso hoje, cheio de insights, cheio de técnicas, cheio de pensamentos para vocês terem a partir de hoje, começar hoje a mudar, a transformar a vida de vocês. Então, muito obrigado por todo mundo que chegou até aqui com a gente. Continuem nos acompanhando, estamos em todas as redes sociais, estamos no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, estamos nas plataformas de podcast com o nosso CardioPod para você, meu querido homem 40+, que acha que é de ferro, que acha que nunca vai acontecer nada de mal com você, ou que você eventualmente já tenha sentindo esse, não vou dizer nem o peso, mas essa carga diferente deste rendimento deste homem, deste corpo deste homem. Você encontra aqui com a gente tudo em um só lugar concentrado para você viver melhor. Nos vemos semana que vem.